Boa noite, estamos iniciando mais um culto evangelístico. Estamos estudando o livro de Daniel e te convido nesse instante a juntos cantarmos o Inário Adventista, número 12, Vinde, povo do Senhor. Deus, possa realmente reinar na nossa vida, na nossa existência. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse momento tão especial, o culto evangelístico. Que a Tua presença se faça entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí as dicas de saúde, São dicas aí muito importantes para que a nossa saúde possa ir bem, ir com qualidade, E hoje nós vamos ter aí a nossa nutricionista Eulina. Convido a vocês a continuarem orando por ela, Para que realmente ela possa ter aí a sua saúde, restaurada, Mas vamos assisti-la, Nesse instante. Como deve ser um almoço saudável? Olá, queridos, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me perguntam no meu dia a dia como eu me alimento, por ser uma nutricionista vegetariana. E eles perguntam, mas e a proteína? Como fica se você não ingere nada de origem animal? Eu quero dizer para vocês que proteína é um mito. Na realidade, nós temos a tendência a ter excesso de proteína e não falta. E o excesso de proteína ele causa toda uma sobrecarga renal e hepática. E eu quero te mostrar o meu almoço de hoje. Então, o nosso prato, na realidade, ele deve ser assim. 50% do nosso prato tem que ser as verdurinhas, a salada, Então, aqui eu tenho a alface americana, a cenoura, que é o que eu tinha hoje aqui para saladinha. E eu tenho aqui também a quinoa. Essa quinoa, ela está cozida com sementes de girassol, rica em vitamina E. A cenoura tem um composto, assim, bem forte de proteínas, tá? Em torno de quase 30% da quinoa é proteína. Essa aqui é a quinoa marrom. Um feijãozinho carioca, porque quinoa
com feijão me fornece a proteína completa que eu preciso. E aqui eu tenho um refogadinho bem gostoso, que tem um pouquinho de castanhas junto aqui, um refogadinho de brócolis com couve-flor. E essa refeição, que é o meu almoço de hoje, ela está completa, não vai faltar nada. Pelo contrário, vai me trazer muita saúde e bem-estar. Eu resolvi dar continuidade a este vídeo porque eu quero dar para vocês um segundo exemplo de como montar um prato vegetariano. E já que você está aqui comigo, eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar, aperte o sininho para você receber mais conteúdos do meu canal. E eu quero falar para vocês hoje como a gente vai fazer para montar esse prato, para que não falte nada, para que fique bem nutritivo. Quero falar aqui também que essas orientações não substituem você ter o acompanhamento do profissional da área de saúde. E de preferência um profissional que vive essa experiência, que seja um profissional vegetariano ou vegano. Vamos lá? Acompanhe aqui como eu vou fazer esse prato. Então aqui já está a salada. Nós precisamos ter 3 classes de alimentos no nosso prato. Aqui faz parte as hortaliças. As hortaliças compreendem o que? Os legumes e as verduras. As verduras são aqui, no meu caso eu tenho a rúcula, mas pode ser alface, pode ser couve. Tem um pouquinho aqui também de brotos. Os brotos, eles têm assim uma quantidade tremenda de nutrientes, minerais. E aqui mais antioxidantes eu coloquei, que é o repolho roxo, que também faz parte dessas hortaliças. Eu fiz essa flor aqui só para dar um charme, é uma flor de abacate, para mostrar para vocês que o abacate, mesmo sendo uma fruta, ele é uma fruta neutra, é rica em gorduras do bem e também tem um teor de proteína muito, muito bom. E o que nós vamos colocar aqui na outra metade do nosso prato? Nós vamos colocar leguminosa, que aqui no caso eu fiz um grão de bico, olha só como tá saindo a fumacinha. Grão de bico. Temos aqui um arroz integral e fiz um refogadinho de abóbora, que faz parte das leguminosas. Perdão, dos legumes. Leguminosas são todos os feijões. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tem a ervilha, o feijão azuki, feijão branco, lentilha alaranjada. Esse aqui é o feijão fradinho. Eu coloquei esses exemplos, mas existem muito mais tipos de leguminosas, tipos de feijões. E eu coloquei aqui para vocês entenderem que é importante nós fazermos o rodízio das leguminosas. Ser vegetariano não é apenas ingerir arroz e feijão e qualquer arroz todos os dias. É importante você fazer o rodízio das leguminosas. Eu vou colocar agora no prato para vocês a quantidade mais ou menos dos outros alimentos. Então aqui a leguminosa, as leguminosas, né? Que no caso aqui eu tô representando como feijão, com o grão de bico, feijão grão de bico. Eu como bem, né? Então eu coloco um pouco mais. Praticamente a mesma porção de arroz. Mesma porção de arroz. E aqui, para dar uma porção extra de beta-caroteno, que é a provitamina A, eu vou colocar um pouco de abóbora cabutiá refogadinho, sem óleo nenhum e com os temperinhos. Então aqui, queridos, está o prato completo. Como eu falei no outro vídeo, a leguminosa com o cereal, e este cereal aqui poderia ser uma quinoa, um amaranto, poderia até ser uma raiz. Só que as raízes, elas têm menos proteínas. Então aqui eu coloquei para representar a proteína completa e aqui 50% das nossas hortaliças. Ficou um prato bem bonito, está bem gostoso e completo. Então nós tivemos o segundo exemplo de como montar um prato vegetariano, um prato vegano. Eu espero que você tenha gostado. Estão me pedindo também para fazer um exemplo com relação ao nosso café da manhã. Aguarde o próximo vídeo que nós estaremos realizando esse pedido de todos vocês.
Um forte abraço, fiquem com Deus. Muito bem, tivemos aí então mais uma receita, né? Creio que vai ser uma receita tranquila para nós fazermos, né? E termos realmente uma boa saúde. Vamos orar, né? Para darmos início ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, te peço agora que venhas estar conosco ao abrirmos a tua palavra, que tenhamos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando então o capítulo 8 de Daniel, né? A partir então do verso 9. Então eu gostaria que você agora, nesse instante, tomasse aí a sua Bíblia, né? Eu também estou tomando aqui a minha Bíblia. Capítulo 8, a partir do verso 9, né? 8 a partir do verso 9. Tomaram a Bíblia? Vamos lá então? Peguem aí a sua caneta também, né, para fazer as devidas anotações, né? Então, o verso 9 diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, né? E se tornou muito forte. O que é esse chifre, né? Esse chifre pequeno, né? Então, esse chifre pequeno, ele estabelece o próximo ato no palco da história. Um poder ainda maior do que os impérios do Medo-Pérsia e de Alexandre o Grande, né? E nos diz aí que se tornou o quê? Muito forte, né? E se tornou muito forte. Esse chifre pequeno. Veja, ele se tornou mais forte, né, do que os medos, persas e também os gregos. E aí, continuando o texto, né, se tornou muito forte para o sul, né, para o sul. Interessante que o Egito foi durante muito tempo, né, um protetorado não oficial de Roma. Seu destino já estava nas mãos de Roma em 168 a.C., quando se ordenou que Antíoco Epifânio, que buscava fazer guerra contra os Ptolomeus, se retirasse do Egito. O Egito, ainda sob a administração de seus governantes ptolomaicos, foi um peão na política romana oriental por muitos anos, antes de se tornar província romana em 30 a.C. Mas o texto bíblico continua aqui dizendo que também ele se estendeu para o Oriente, né? Ele se estendeu para o Oriente. O Império Seleucida, lembra, né? Que nós tínhamos ali a divisão, né, daqueles quatro generais, né? E agora, então, nós vamos para o Império a parte do Império Seleucida, né? Então, para o Oriente, esse chifre pequeno, muito forte agora, ele se torna para o Oriente, né? E ele perdeu suas terras mais ocidentais para Roma no ano 190 a.C. E finalmente ele tornou-se uma província romana da Síria em 65 a.C. E o verso, ele continua aqui no verso 9, né? Então, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, já vimos lá no Egito, para o Oriente, né? O Império Seleucida, e para agora o quê? Para a terra gloriosa, né? Então, que terra gloriosa é essa, né? Do hebraico, sevi, ornamento, decoração, glória. Aqui refere-se, gente, olha, a Jerusalém ou a Palestina. Então você está anotando aí, né, na sua Bíblia aí, né, está fazendo ali as devidas anotações. Então, quando a gente fala do sul, estamos falando do Egito. Quando falamos aí, né, do Oriente para o Império Seleucida, né? E agora nós estamos falando então da Terra Gloriosa, né? Então, aqui se refere a Jerusalém ou a Palestina, né? E essa palavrinha hebraica T-S-E-V-I, Sevi, é traduzido como gloriosa, né? E a gente encontra isso em Daniel 8, aliás, Daniel 11, né? 11, capítulo 11, verso 16 e também verso 41.
E a Palestina, né, foi incorporada ao Império Romano em 63 antes de Cristo, né? Então, continuando aqui, tomando aqui novamente a palavra de Deus, né? Nós interpretamos então aí o verso 9. Veja que nós estamos indo bem devagarinho, porque tem muitas informações, né? E você precisa também anotar. Então, repetindo aí, né? Esse chifre pequeno, ele se torna muito forte para o sul, então, sul é o Egito, o oriente, né? É o Império Seleucida e a Terra Gloriosa, Jerusalém ou Palestina. Mas vamos continuar, né? Cresceu até atingir os exércitos dos céus, né? O que é esse exército dos céus aí que aparece, né? Então, em outras passagens, essa expressão ela pode se referir ao vasto conjunto de corpos celestes que brilham no céu, o qual, né, ou aos servos celestiais do Senhor. Daniel 8, né, explica que os integrantes do exército dos céus e as estrelas que o chifre pequeno lança por terra e pisa são os poderosos e o povo santo. Veja esta interpretação de exércitos do céu, né, aqui de Daniel 8, verso 10. Né? Então, refere-se então a seres humanos na terra que pertencem a Deus e por isso são considerados pertencentes ao céu. Por estarem na terra, são vulneráveis aos ataques. Né? Então, nós encontramos aí a interpretação desse verso, né, verso 10 do capítulo 8 de Daniel, que esse exército dos céus, né, são seres humanos que pertencem ao Senhor. Né? E vamos continuar aqui. Cresceu até atingir os exércitos dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Né? É interessante essa questão aí dos pisou, né? E como eu posso dizer assim, uma coisa que a gente pode colocar, né? Isso da questão dos e os pisou, isso se refere, né, à fúria com que Roma perseguiu o povo de Deus através dos séculos. E aí nós colocamos este PowerPoint mostrando aí, né, diversos imperadores romanos que de uma forma tirana, né, eram pagãos, por exemplo, Nero, Décio, Diocleciano e tantos outros, né? E depois, no período papal, Roma jamais hesitou em tratar com dureza aqueles a quem ele condenava. Né? Então, e os pisou, mostrando mais uma vez, né, de que a profecia bíblica estava realmente se cumprindo. Né? Mas, tomemos a Bíblia novamente. Né? Anotaram aí? Deu tempo de anotar? Né? Vamos um pouquinho mais para frente. Não temos pressa aí, né, de avançarmos no texto. Vamos devagarinho, verso por verso, porque a ideia é essa, de nós interpretarmos verso por verso, né, com o comentário bíblico adventista, com a Bíblia Andrews, né, para que a gente possa ter uma interpretação correta, conforme crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, verso 11, né? Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos, né? Olha que interessante, né? Então, esse príncipe dos exércitos, né? O comandante do exército dos céus é o mesmo que o filho do homem, quando nós encontramos lá no capítulo 7, verso 13, né? Quando Josué se encontrou, né, com o príncipe, né, comandante, lá no seu tempo, né? Interessante que ele nos diz que ele se ajoelhou e adorou, né? E esse ser disse para Josué, né, tirar as sandálias dos pés, porque ele estava pisando no que? Num lugar santo, né? Como nós encontramos lá no capítulo 5 de Josué, né? E é interessante que Deus, né, mandou também esse príncipe dos exércitos, né,
Deus mandou Moisés fazer o mesmo na sarça ardente, né? Lembra lá em Êxodo, capítulo 3, né? Ali também estava quem? O príncipe dos exércitos. Portanto, o comandante é claramente identificado como um ser divino, né? Que é o próprio Senhor, ou seja, o príncipe, né? Dos exércitos, né? Seres criados não devem ser adorados desta forma, né? Ao se exaltar como Deus, o chifre pequeno compartilhou as aspirações de Lúcifer, que queria erguer seu trono acima das estrelas e ser o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Então, esse príncipe dos exércitos que nós encontramos aqui no capítulo 8, verso 11, né, nos diz que esse chifre pequeno se engrandeceu, né, e ele queria se tornar o quê? Príncipe dos exércitos. Mas conforme a Bíblia Sagrada, né, conforme os dados aí que passamos a vocês, né, de Josué, de Moisés, do próprio Apocalipse, né, o único que pode ser, né, chamado príncipe dos exércitos é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Mas esse chifre pequeno, ele quer ter essa autoridade. E quem é, né, que tentou usurpar essa autoridade que pertencia a Deus? Né? O próprio Lúcifer. Né? Muito bem, continuando então, nós vamos aí agora ao verso, ou terminando aí o verso 11, né? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele, né, tirou o sacrifício diário. Olha que interessante, né? Tirou o sacrifício diário. A palavra hebraica é tamid. E é interessante, né? Tomando agora o comentário bíblico adventista sobre esse sacrifício diário, nós encontramos o seguinte: quanto ao significado, né, desse termo tamid, né, nessa passagem, há 3 pontos de vistas principais, né, do tamid, tá? Sacrifício diário. Então, o primeiro, há 3. Então, vamos ao primeiro. O termo diário se refere exclusivamente aos sacrifícios oferecidos no templo em Jerusalém. Alguns eruditos que defendem essa ideia aplicam a retirada do diário, a interrupção do serviço ao templo por Antíoco Epifânio, por um período de 3 anos, 168 a 165, ou 167 a 164 a.C., né? Outros aplicam a desolação do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então essa é uma primeira interpretação, dizendo então que esse sacrifício diário que foi retirado aplicava-se-lhe a Antíoco Epifânio, né? Uma segunda forma de entendermos, né? O termo diário significa paganismo, em contraste com a abominação desoladora, de Daniel capítulo 11, verso 31, ou ao papado. Veja. Ambos os termos identificam poderes perseguidores. A palavra para diário, com o significado correto de contínuo, se refere à longa continuidade da oposição a Satanás à obra de Cristo por meio do paganismo. A retirada do diário e o estabelecimento da abominação desoladora representa Roma papal substituindo a Roma pagã. E esse evento é o mesmo descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, e Apocalipse, capítulo 13, verso 2. Tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, e Apocalipse, capítulo 13, verso 2. E o terceiro, o termo diário, contínuo, né, se refere ao ministério sacerdotal contínuo de Cristo no santuário celestial. Hebreus 7, 25 e 1 João 2, 1. E a verdadeira adoração a Cristo, né, na era do Evangelho. A retirada do diário representa a substituição pelo papado da união voluntária de todos os crentes em Cristo pela união obrigatória a uma igreja visível, de autoridade de uma cabeça visível, o Papa, no lugar de Cristo. Né?
A cabeça invisível da igreja e uma hierarquia sacerdotal no lugar de acesso direto a Cristo para todos os crentes, de um sistema de salvação por obras ordenadas pela igreja, no lugar da salvação pela fé em Cristo e, mais particularmente, notem agora, do confessionário e da missa no lugar da obra mediadora de Cristo como sumo sacerdote nas cortes celestiais. Então, parece duas coisas, hein? Confessionário e missa. Esse sistema, né, confessionário, missa, desviou por completo a atenção do ser humano de Cristo e assim os privou dos benefícios do seu ministério. Além disto, visto que esse terceiro ponto de vista defende que o chifre pequeno é o símbolo de Roma imperial, bem como da Roma papal, previsões com respeito às suas atividades podem também ser compreendidas como aplicadas à Roma pagã, bem como à Roma papal. Assim, o diário pode também se referir ao templo terrestre e a seus serviços, e a retirada do diário, né, do Tamide, pode apontar para a desolação do templo das legiões romanas em 70 depois de Cristo, né, com a invasão lá de Tito, né, e consequentemente a cessação dos serviços sacrificais. Foi a esse aspecto da atividade da abominação desoladora que Cristo se referiu ao falar dos eventos então futuros, né? Vemos lá em Daniel capítulo 11, verso 31, né? E também quando Jesus falou em Mateus 24, versos 15 a 20 e Lucas 21 e 20. Ao comentar sobre esses três pontos de vista, né, que nós vimos aí, no termo diário, pode-se dizer que o primeiro fica descartado pelo fato de Antíoco não se ajustar aos períodos de tempo ou às outras especificações da profecia. Né? Então, já descartamos o primeiro, que se refere a Antíoco, né? A segunda interpretação, quanto à terceira, são defendidas por eruditos adventistas. Contudo, a terceira tem mais aceitação, essa última que nós fizemos. Alguns consideram que o diário se refere ao paganismo e outros que o diário se refere ao ministério sacerdotal do Senhor. Talvez essa seja uma das passagens das Escrituras acerca da qual é preciso ainda mais luz a fim de se chegar a uma conclusão mais definitiva, tá? Entre o segundo e o terceiro termo, né, que nós lemos para vocês aí. Assim como ocorre com outras passagens difíceis das Escrituras, a salvação não depende do entendimento completo do significado de Daniel 8:11. Né? Então, nós podemos ter mais luz sobre essa questão aí do sacrifício diário. Né? Então, estamos aí com o comentário bíblico adventista. Né? Esse aqui é o volume 4, né? Para aqueles que quiserem, então, dar uma conferida. Né? Vamos, então, retornar aí ao texto bíblico, né? Tome aí novamente aí a sua Bíblia, né? Para que a gente possa ter esse entendimento. Então, essa questão aí do Tamide, né? O sacrifício diário, nós vemos aí que os teólogos se dividem em três formas de entendimento, né? A primeira, que se cumpriu o antigo Epifânio, que é totalmente descartado aí por nós adventistas do sétimo dia, né? Porque isso seria mais para o futuro, e o antigo Epifânio, ele foi quase meio que contemporâneo, né, a escrita do livro de Daniel. Então, nós tínhamos essa questão do papado, ela estava bem mais para o futuro, né? Então, não dava ou não dá para se encaixar no antigo Epifânio. Então, nós temos as outras duas, né, que podemos falar, que é o paganismo ou então o ministério sacerdotal de Cristo. Né? Muito bem, então nos diz aí, né, o verso 11, né, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar, né, do seu ministério. Então, vamos ver aqui essa questão aqui do lugar. O termo hebraico é makom, e a palavra é usada na frase
para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Nós encontramos isso também lá em Esdras, capítulo 2, verso 68, né? Esse Macom, lugar. A referência principal nesse caso deve ser a destruição de Jerusalém, conforme nós vamos ver lá em Daniel capítulo 9, verso 26, né? Então, vamos à frente aí. Então, anotou aí, né? Macom, né? Quer dizer lugar, e aí a gente vê esta interpretação. Agora, indo um pouco mais para frente, verso 11, vamos repetir para que a gente possa ir entendendo ele direitinho, né? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado a verdade por terra, né? Deitou a verdade por terra. Veja que interessante, né, queridos, quando nós encontramos essa questão aí do deitar a verdade por terra, né, a gente crê como adventistas, né, que o papado encheu, né, esta verdade, né, que foi essa verdade que foi deitada por terra, né, o papado encheu a verdade de tradição e a obscureceu com superstições, né? E a gente encontra, né, tantas coisas que essa verdade foi deitada por terra, né, quando a gente vê formas, né, de adoração na igreja, principalmente na igreja romana, né, sobre esta questão aí, né, água benta, confessionário, né, tantas outras coisas ali, adoração a imagens, né, deitou realmente por terra, né. Vamos aí tomar a Bíblia novamente. Deitou por terra essas verdades, né. E aí, o verso 12, né, o exército que lhes foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra, né, e o que fez prosperou. Verso 13, né, depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava, até quando? Né? Até quando? Interessante, né? Do hebraico, né, diz literalmente, até quando a visão, o contínuo, a transgressão desoladora, dar o santuário e o exército a serem pisados, né? Até quando? Né? E é interessante que aqui na Bíblia Andros, né, nos diz aí, né, um ser celestial, presume-se que seja um anjo, pergunta, até quando? Enfatizando o momento em que acabara toda a visão do capítulo 8, inclusive a obra do chifre pequeno contra o templo e a atuação diária do príncipe. Até quando? Então, é de suma importância esse questionamento, né? Até quando? Então, a resposta é, inclusive, a obra do chifre pequeno contra o templo e a atuação diária do príncipe, né? E aí, encerrando aí este verso 13, né? Então, depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão, né, assoladora, né? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, né? Até quando, né? Então essa transgressão assoladora, até inclusive que Jesus mencionou lá no Novo Testamento, né? Esse termo aponta para ambos os sistemas pagão e papal da religião falsa em conflito com a religião de Deus. Então, aí, né, um sistema pagão e papal de religião, né, falso, em conflito, né, com a religião de Deus. Muito bem, amados, aí estão, né, ou aí está a interpretação desses versos, né,
que nesta noite tivemos a oportunidade de estudar. E na próxima semana, nós vamos dar início, então, ao que nós chamamos das 2.300 tardes e manhãs, né? O que isso significa, né? Como interpretar, né, as 2.300 tardes e manhãs, que já é aí o verso 14, né? Ele disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que significa esse verso? O que significam esses dias aí, né? 2.300 tardes e manhãs. E isso tudo significa. Então, é bastante complexo, mas ao mesmo tempo, né, simples de entendimento quando nós tivermos realmente uma interpretação bem correta. Então, é isso que nós queremos na semana que vem, se Deus nos permitir, fazer. Né? Então, eu convido você já a tomar, né, esse tempinho na semana que vem para nós interpretarmos, né, através do comentário bíblico adventista da Bíblia Andrews, né, esse novo trecho aí do capítulo 8, né, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, vamos ver o que isso realmente significa, ok? Então, nós tivemos aí esses poucos versos, mas que nos trouxeram aí, né, muito entendimento, né, e a interpretação, então, correta, né, do que Deus quis dizer ao seu povo. Que Deus realmente possa nos abençoar e continuar a nos ajudar a entender, né, a sua palavra, ok? Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela interpretação correta que o Senhor nos concedeu nesta noite. O texto não é fácil, mas quando nós vamos devagarinho, lendo, estudando, pesquisando, encontramos então as respostas, porque todo aquele que com sinceridade vai ao Senhor, com certeza, ó Deus, o Senhor abrirá a sua mente para que possa entender. E graças a Deus estamos entendendo, ó Deus, o capítulo 8 do livro de Daniel. A princípio parecia ser tão obscuro, tão difícil de entendimento, mas agora, com nossas anotações, já estamos entendendo, né, o que significava, o que significa, né, o capítulo 8 aqui de Daniel. Que o Senhor possa abençoar a cada estudante da tua palavra nesta noite. Te pedimos agora, ó Deus, que venhas estar conosco no restante desta noite e também que estejas conosco durante essa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu mencionei na oração, né? Deus vai nos abençoando, nos ajudando, e a gente já está interpretando aí, né? A princípio parecia tão difícil o capítulo 8, né? Mas Deus está nos abençoando e já estamos entendendo, né? Já estamos praticamente na metade desse capítulo. Então, não vamos ter pressa, vamos estudar devagarinho, para que a gente possa entender, não ter nenhuma dúvida, né? E assim podemos então concluir o capítulo 8 com uma interpretação correta, conforme Deus, né, estabeleceu para nós. Portanto, quero te convidar aí mais uma vez que no próximo domingo acesse aí o nosso canal, né, para que a gente possa ter o prosseguimento do estudo da Palavra de Deus. Desejo a você uma boa noite e uma feliz semana com Jesus.